Calma, para, respira. Eu voltei! Olha aí, pobres. Sentiram minha falta? Não. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre coisa boa. DreamWorks provavelmente foi o estúdio que mais fez parte da minha vida como ser humano. O primeiro filme que eu assisti em toda a minha vida, o vulgo Shrek, foi da DreamWorks, então nada mais justo que eu fazer um vídeo 100% dedicado a DreamWorks, falando dos sucessos, dos fracassos e analisando cada filme do estúdio. Oi, eu sou Pontas e eu vou analisar todos os filmes em animação já lançados. Ou quase isso, vamos nivelar por baixo primeiro, começar pela DreamWorks e seus 42 filmes. 43 com Robô Selvagem, mas esse a gente vai deixar lá pro final. Antes do vídeo começar, eu só queria dizer que eu adorei fazer isso aqui, especialmente a parte que eu precisei abdicar da minha não tão utilizável vida social pra ver um filme atrás do outro. Mas o que eu não faço por vocês, né? Por vocês e pelo AdSense do YouTube. Fica se achando muito também não, tá bom? Filme a gente vai acompanhar Thomas Shelby, o vulgo Z, que é o ser mais insuportável que eu já tive o desprazer de conhecer. Até estranho como o filme fez sucesso com um protagonista tão merda. Um detalhe que eu gosto muito nos filmes da DreamWorks é como os protagonistas geralmente são o exato oposto do que um protagonista geralmente precisa ser e dos atributos que ele precisa ter. Ents vai falar basicamente sobre um cara inspirando a galera da colmeia a fazer uma revolução proletária, e esse indivíduo inspirador é o ser mais imbecil que alguém poderia ser. É impressionante. Um personagem completamente inseguro, ansioso, antipático, patético, no nível que sequer consegue terminar uma frase sem gaguejar. E esse talvez seja um dos personagens estilo Woody Allen mais interessantes que o ator já fez, por incrível que pareça. Meu trabalho... eu não quero nem começar a falar, eu fico doente só de pensar. Eu não fui feito para ser um operário, isso eu tenho absoluta certeza. E pensando bem, carregar entulho não é bem a minha ideia de uma carreira promissora. E acaba tendo uns probleminhas ali, e por isso acaba fugindo da colmeia e levando a princesa junto. Nessa brincadeira que surge um movimento operário basicamente pedindo pelo fim da escala 6x1, ou 7x0 nesse caso, já que as formigas trabalham sem parar. Com ele. Espera aí, está me dizendo que eu não preciso estar aqui? Temos escolha? São os operários que controlam os meios de produção. Certas formigas não vão alcançar a cota! Cai fora, peão de opressor! Inclusive, vale mencionar que o vilão é basicamente o cara do bigodinho. Inclusive, o grande plano vilanesco dele é afogar todo o formigueiro pra criar uma nova colmeia só de formigas fortes e puras de sangue. O filme também tem umas piadas e um tom sarcástico que eu francamente adoro, cara. Todos os operários da colônia estão aqui. Espera aí, aquele cara lá me deve dinheiro. Além de várias piadas com o selo tirem as crianças da sala de puta... Eu posso ser maluco, mas eu tenho nojo de beber pelo ânus de outra criatura, tá legal? Como quiser. Eu verdadeiramente gosto de Ents, talvez não mais que Vida de Inseto. Ents tem muito mais um tom de filme onde um personagem cansado da vida que leva e que não consegue se encaixar no mundo onde vive, decide sair buscando alguma forma de mudar a realidade na qual ele tá. É um tom muito individualista. Você sabe, sei lá, o que é? Será que eu tenho que fazer tudo pela colônia? E os meus desejos? E eu? Todo esse sistema me faz sentir insignificante. No fim das contas, a história de Ents é muito mais sobre o Z que necessariamente sobre a forma como ele molda aquela realidade. E isso não é necessariamente algo ruim, ainda é um puta filme, com certeza merece estar na categoria ótimo de qualidade. Ok, vamos tirar o cavalo da chuva. Eu não sou cristão, ou religioso, ou acredito em algo além dessa existência, mas calma, antes de sair desse vídeo,
Escuta o que eu tenho pra falar. Assim, já dá pra imaginar que a minha visão sobre filmes bíblicos não é tão positiva. Dito isso, Príncipe do Egito é muito bom. O filme tem um tom cinematográfico que chama bastante atenção. É basicamente um épico no maior estilo Senhor dos Anéis, com direito à jornada do herói e um momento catártico pra fazer qualquer tia evangélica chorar. Mas tem um primor técnico na composição e na forma como a história é contada que faz esse filme ser muito além de um simples filme sobre uma história bíblica. De certa forma, eu tenho a impressão de que tentaram fazer aqui mais ou menos o que a gente já faz com outras culturas e outras religiões. Por exemplo, quando a gente conta uma história sobre mitologia nórdica, chinesa, árabe, a gente não tá necessariamente tentando fazer você acreditar nessa cultura, mas apenas usando ela como meio para contar uma história. É muito interessante que é exatamente essa abordagem da galera que fez esse filme. Príncipe do Egito não é um filme bíblico tentando te converter. É apenas um filme como qualquer outro, e isso é ótimo. No filme a gente vai acompanhar a história do menino Moisés, príncipe do Egito, que descobre ser filho de escravos e aí decide tacar o foda-se, abrir o mar no meio, trazer uns Vingardio Leviosa e libertar o seu povo ali. Ao passo que a gente também acompanha o antagonista da série, o irmão adotivo do Moisés, Herodes, que não é tratado necessariamente como uma figura vilanesca, apenas como alguém que sempre viveu nessa sociedade onde escravidão é algo completamente normal. Então, pra ele, ok. Isso é normal. Além de que também tem toda uma construção da relação do Herodes com o pai, então o personagem enxerga libertar os escravos como uma fraqueza, como algo que decepcionaria o pai dele. E isso acaba interferindo bastante na história que o filme leva, porque no fim, graças a essa forma de reinar, Herodes perde a coisa mais preciosa que ele tinha, que era o seu próprio filho. O que, olhando pelo lado positivo, fez ele perseguir Moisés e terminar com essa cena maravilhosa dele abrindo o mar no meio, o que prova que as luzes que ele viu na caverna eram mais que simples cogumelos alucinógenos. Não que eu acredite que isso tenha realmente acontecido na vida real, mas não deixa de ser bonito. Então sim, isso aqui vai pro ótimo. Eu não vou focar muito nesse filme, eu até cheguei a assistir, mas é uma animação lançada diretamente para DVD, então a animação é bem... Sem contar que essa coisa do filme ser baseado na mitologia cristã, mas não necessariamente um filme que busca converter você, não vale pra esse filme. É definitivamente um filme religioso. Se você é religioso, vai fundo, talvez goste como uma representação religiosa, mas como filme, definitivamente não é muito bom. Espere, precisa tomar cuidado, afinal você pode se cortar com essa pele macia. Mano, a nossa cidade... Me explica. Como que isso aqui flopou? Como que não deu dinheiro? Ninguém assistiu isso. Cara, que filme bom! Caminho para Eldorado definitivamente não tem o mesmo charme visual que o Príncipe do Egito, mas ele tem 3 coisas que nenhum outro filme da DreamWorks tem. Miguel, Túlio e Shell. Que Deus me perdoe, mas era denso. Ai, que delícia! Sério, é a primeira vez que eu vejo esse filme e eu realmente tô de boca aberta em como isso aqui conseguiu ser lançado com censura há 10 anos. Anos 2000 foi um universo paralelo, sério. Se tu pegar Atlantis, Lilo e Stitch também, mesma coisa. Como que isso aqui passou pela censura, cara? E eu não tô falando só das milhares de cenas da Shell sendo sensual e andando sensualmente, fazendo caretas sensuais. Meu Deus, eu não vou conseguir terminar esse vídeo. Mas eu tô falando de cenas como essa aqui. Obrigado. Se importa? Não. Oh. Ai. Com licença. Ai. Tchau. Eu não posso ceder às tentações, às distrações. Então eu lamento. E como eu lamento. Oh, ai. Oh, meu Deus! Olá! O alto sacerdote. O que ele vai pensar se vir um dos deuses assim comigo? Que eu tenho sorte? Ok, história. Foco. Em Caminho para Eldorado, a gente vai acompanhar Túlio e Miguel, que são 2 vigaristas que acabam embarcando em uma caravela espanhola e, na tentativa de fugir, acabam encontrando o caminho da lendária Cidade do Ouro. Eldorado.
Lá eles são cultuados como deuses e eu adoro o fato deles serem os deuses mais idiotas do mundo, mas ninguém ali percebe, tipo, segue o baile. Nessa que eles também conhecem a Shell, personagem muito interessante. Eu queria saber como conseguiram finalizar esse filme a tempo, com os animadores simplesmente trabalhando com uma mão na caneta e outra na punheta. Por que você tá olhando minhas coisas pessoais? Que papo é esse de coisas pessoais, Johnny? Tava escancarado, deve ter milhares de arquivos aqui. Eu ia fazer uma limpeza e ia apagar tudo. Tu é muito pervertido, só tem coisa pesada. Aliás, incrível como todas as interações nesse filme são absurdamente naturais. Isso é algo que eu realmente gosto em um filme, torna os personagens muito mais reais e críveis, sabe? Eu realmente adorei esse filme, ele não vai pro ótimo, até porque não é uma obra-prima, mas com toda certeza merece um top. O filme vai contar basicamente sobre um monte de galinhas tentando fugir do galinheiro. O título é meio autoexplicativo, na verdade. A gente vai seguir a Ginger, que é a protagonista, e que sai por ali bolando os planos, tentando tirar a galera ali de dentro da granja, porque senão a parada vai ficar feia. Negócio da degolação mesmo, sabe? Da morte, decapitação. As galinhas precisam colocar uma cota de ovos diários, senão elas viram camisa de saudade. E não tem desculpinha de ser filme infantil, não. A vilã é o diabo na terra e ela corta a cabeça das galinhas de verdade. DreamWorks anos 2000 não era pra brincadeira, não. Inclusive, meu Deus, terceiro vilão ditador maluco é um intervalo de 4 filmes. É por isso que eu amo a DreamWorks, francamente. Pô, mas falando sério, Fuga das Galinhas tem todo um subtexto sobre os campos de concentração. O galinheiro é praticamente Auschwitz. O cercado, as casinhas, os cachecóis que as galinhas usam, que são o equivalente aos pijamas listrados. Mas é impressionante como esse subtexto vai bem além também. Tem toda uma parte ali que é sobre luta de classes. As galinhas são basicamente exploradas pela dona da granja e obrigadas a trabalhar pelo lucro dela. E quando esse trabalho não é mais útil, no momento que a dona compra uma máquina de tortas, meio que todas seriam mortas, todas elas são completamente descartáveis. Inclusive tem a cena que a Ginger entra dentro de uma dessas máquinas, que é basicamente uma referência às câmeras de gás. Não tem como esse filme ficar mais pesado que isso, pode falar. Aliás, inclusive, eu não falei da parte visual. O filme é feito em stop motion e essa escolha de produção afeta bastante no resultado do filme. Até porque stop motion dá um aspecto muito mais sujo e sombrio que uma animação tradicional, o que adiciona bastante na estética e ambientação de todo o filme. Obviamente, esse aqui vai pro ótimo. Eu fiz uma análise mais completinha sobre esse filme, vai estar disponível aqui pra quem tiver interesse em ser membro, tá baratinho, e de quebra tu me ajuda a pagar esse pastel que eu comprei fiado na feira ontem. Na verdade, o único jeito de sair daqui é como o recheio da torta. Deve ter saído de férias. Até Fuga das Galinhas, DreamWorks meio que já era um estúdio em ascensão, praticamente consolidado, principalmente fazendo frente com a Pixar e com a Disney, que eram estúdios separados naquele momento, mas ninguém podia esperar o que estava por vir em 2001. Tal qual Totoro é a definição do estilo de filme que os estúdios Ghibli possuem, Shrek é a melhor representação do tipo de filme que a DreamWorks produz. Shrek é um anti-Pixar. É toda aquela ideia de que um filme precisa ser limpo e os protagonistas precisam ser fadas sensatas e bondosas. Do que você tá falando? O mundo real não é assim. Como se isso fosse acontecer. Que monte de... A gente vai acompanhar o Shrek vivendo sua vida de boa normalmente, quando uma galera ali de conto de fadas começa a acampar no pântano dele para fugirem do Lord Farquaad, carinhosamente apelidado por mim como Lord Facebook. Eu já quero começar falando aqui sobre a quantidade de piadas com cunho adulto e sexual que esse filme tem. Não são uma, não são duas, nem 3, nem 5... São várias, o que torna Shrek verdadeiramente o filme mais família da DreamWorks. E eu sei que isso parece loucura, mas é. Porque, assim, pra uma criança, Shrek é engraçado. Mas pra um adulto, Shrek é muito engraçado. É uma pérola atrás da outra. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Eu gosto de uma briga e também de namorar. O que ele está dizendo é que gosta de drama. Perfeita. Falando do filme em si,
Eu francamente acho que Shrek jamais seria produzido por qualquer outro estúdio. O filme é meio que um conjunto de tudo que a DreamWorks já vinha fazendo. Protagonistas subversivos e fora do padrão que geralmente não se encaixam socialmente, um vilão tirano e um estilo visual único. Além de uma mensagem bem profunda quando se para pra analisar. A história de Shrek é basicamente sobre alguém traumatizado, uma pessoa que decidiu se isolar simplesmente por não ser o padrão ideal que a sociedade espera dele. Esse tema meio que é recorrente na DreamWorks, Z, Soluço, Megamente, o Alan Zoka de B-Movie, mas Shrek é o único que, por escolha própria, chega à conclusão de que se isolar é melhor do que mudar quem é simplesmente pra se encaixar. Sério, eu adoro o subtexto de Shrek sobre como pessoas fora do padrão também amam e podem ser amadas. Inclusive, que interessante, Shrek, o primeiro filme lacrador da DreamWorks, numa época que a palavra lacração servia apenas para descrever o ato de fechar alguma coisa e não o ato de ser idiota na internet. Cinema, né? Não tem que argumentar muito aqui. Cara, eu chorei por um cavalo. Spirit, o Corcel Indomável, é o primeiro filme da DreamWorks que tenta trazer um tom um pouco mais dramático, sem a parte da escatologia e das críticas sociais fodas, apesar de que tem sim uma parada bem profunda no subtexto do filme. A gente vai acompanhar Spirit, que é esse cavalo, esse corcel maravilhoso aqui, e a aventura dele pelo mundo enquanto tenta fugir de colonizadores. Agora ele é nosso! Esse filme é bem dramático, inclusive é o primeiro filme desses da DreamWorks lançado para os cinemas que tem a proposta de ser totalmente infantil, sem piadas adultas ou críticas ao capitalismo. É só a história de um cavalo selvagem capturado buscando pela liberdade de volta. Inclusive, em vários momentos, essa história do Spirit traça um paralelo com a colonização do Oeste nos Estados Unidos, que foi feita à base do genocídio de nativos. Inclusive, os nativos são peça fundamental na história do filme, um nativo na verdade, mas ele já é o suficiente para traçar um paralelo ali entre a cultura nativa e a cultura colona, baseada em tortura, morte e trabalho forçado. Aliás, esse é o primeiro filme da DreamWorks que o vilão não morre no final, ele simplesmente desiste e aceita que o Spirit nunca será domado, o que é realmente um excelente final. Sério, eu jamais iria esperar que isso iria acontecer, mas foi uma sacada genial dos roteiristas. Sério, eu adorei esse filme, assistiria novamente com certeza, vai pro ótimo. Sinbad é o maior fracasso da DreamWorks em termos comerciais. O filme veio na onda dos filmes de piratas ali do início dos anos 2000 e se lascou, tomou no... Mas também não dá pra dizer que o filme é uma pérola esquecida, porque francamente não tem nada de muito fora do comum nele não. A verdade é que ele parece muito pouco algo que a DreamWorks faria, parece um filme que qualquer estúdio de animação meia boca faria e não a DreamWorks. Eu não tô falando de qualidade porque a animação em si é boa, eu tô falando de estética e temática, não parece DreamWorks. Tem toda a questão de estrutura narrativa também, o filme é complexo demais pra crianças e infantil demais pra adultos, então pra um estúdio que saiu do nada e virou um monstro fazendo filmes sobre personagens deslocados e enfrentando tiranos com críticas ácidas e piadas adultas, sabe, fazer um filme estilo Disney anos 90, no meio dos anos 2010, é meio burrice. Mas a história, vamos lá. Seguinte, Sinbad é um pirata que decide roubar um livro da paz super importante, mas ele desiste porque se apaixona. Aí a deusa do caos rouba o livro e incrimina o Simba. Ele é condenado à morte, mas aí o amigo de infância dele, que é o príncipe, e o marido da princesa que ele queria talaricar, decide aceitar a sentença no lugar do Simba, confiando que o Simba iria conseguir trazer o livro de volta. Aí o Simba simplesmente vai embora e taca o foda-se pro amigo, só que a princesa convence ele a ir atrás do livro pra salvar o amigo, e isso tudo são 25 minutos do filme. Eu falei que era um negócio complexo e infantil demais. E sim, Simba realmente talarica o coitado do príncipe, que além de quase morrer, também ganha 2 galhas no final. Inclusive, eu nem falei da vilã, a deusa do caos, que é uma vilã péssima. Meio que tentaram copiar o Hades do Hércules, mas não deu muito certo não. Enfim, Simba é um filme bem medíocre, lançado em uma época ruim. A DreamWorks estava em crise, esse tipo de filme em animação 2D estava em crise. Isso aqui meio que enterrou a animação 2D na DreamWorks por completo. É um filme paia, então vou colocar aqui em paia.
Shrek 2 é um daqueles exemplos de segundo filme que dão certo justamente por pegarem todos os tópicos do primeiro filme e potencializarem ao máximo as qualidades dele. O filme vai se passar depois da lua de mel do Shrek e da Fiona, quando o Shrek precisa ir conhecer os pais da Fiona, e não tem segredo aqui, é aquela velha relação do pobretão que tá indo conhecer a família de classe média alta da namorada. Inclusive, o reino de tão distante é retratado quase como um condomínio de luxo, enquanto o Shrek veio literalmente do pântano. Aí nessa brincadeira surge a fada madrinha e o encantado, que são os melhores vilões da franquia, de longe, sem discussão. Inclusive, é nesse filme que temos a primeira aparição do El Gato, que é o melhor personagem dessa bagaça. Se você discorda, tu tá errado. Shrek não tem nem um pouco da escatologia do primeiro filme, as piadas de cunho adulto são bem reduzidas, mas a parte boa é que, apesar de serem poucas, as que eles decidiram colocar no filme são muito boas, e eu diria, inclusive, que são bem mais explícitas que as piadas do primeiro filme. Fiona! Mãe! Harold! Esse é o chalé da Fada Madrinha. Ela é a maior produtora de poções mágicas de todo o reino. Então vamos noite. Por que sempre meia-noite? Ai, me escolhe, eu quero dar primeiro. Não, eu quero dar, pois eu darei melhor. Estou usando roupa íntima feminina. Ué, você está? Isso não é meu. Todo o arco do Shrek desistindo de ser um ogro pra ficar com a Fiona, e a Fiona decidindo que a pessoa com quem ela se casou foi o ogro bruto e feio, com todos os defeitos, mas também com todas as qualidades que ele possui, sabe, é uma mensagem muito profunda e muito bonitinha. Talvez Shrek 2 definitivamente não seja o melhor filme da DreamWorks, e definitivamente não é, mas sim, é bizarro que um filme sobre um ogro, um burro e um gato usando botas invadindo o laboratório de metanfetamina de uma fada madrinha consiga ser, provavelmente, um dos melhores filmes de romance dessa patota de filmes de Hollywood. Com certeza é cinema. Shrek 3 definitivamente é o filme mais engraçado da franquia. Esse filme tem simplesmente 3 das cenas que mais me fizeram rir assistindo um filme da DreamWorks. A primeira cena é quando a Fiona conta pro Shrek que tá grávida e o gato simplesmente responde com um belo e sonoro: Você, meu amigo, está literalmente Segunda cena é quando o Pinóquio tá tentando enrolar o encantado. Não sabe onde Shrek está? Não seria impreciso supor que eu não poderia não dizer exatamente que isso é ou não é quase parcialmente incorreto. Então sabe onde está. E a terceira cena é no discurso final do Arthur. Saiba que a única pessoa que pode te atrapalhar é você. Eu? Pega ele! O filme vai continuar o segundo filme, com o pai da Fiona morrendo e o Shrek buscando um novo herdeiro pro trono, já que ele mesmo não queria assumir essa responsabilidade de ser rei. Aí une essa trama com o fato do Shrek ser pai, enquanto o Encantado faz uma revolução dos vilões para tentar se tornar o rei de tão distante. Essa historinha básica de sempre. Shrek 3 é bom, mas com ressalvas. O filme nem de longe é tão profundo quanto Shrek 1 e 2, mas também tem sua mensagem. A mensagem sobre ser quem é e não o que esperam que você seja, enquanto que do lado do Shrek tem todo um subtexto sobre assumir suas próprias responsabilidades. Afinal, não importa se você é um ogro, você é adulto e ponto final. O filme é bem mais focado na comédia mesmo, até por isso consegue ser mais engraçado que os anteriores, e ele também dá um foco maior em algumas princesas que possuem umas cenas bem boas ali de empoderamento feminino. Se o filme é de 2006, então não é lacração. Filme sei lá, cara, não tem muito o que falar sobre esse filme. Ele não é a melhor continuação que Shrek 2 poderia ter, mas é um bom filme, é divertido, é engraçado e pra mim isso já é suficiente pra colocar no ótimo. Shrek 4. Shrek 4 é um desastre. É uma pena precisar vir aqui dizer isso, mas não existe outra palavra para descrever isso. A pior parte é que o filme tem uma ótima ideia base. O que ferra mesmo é o resto. Toda a execução e as escolhas criativas da equipe de produção do filme são terríveis. Seguinte, o filme vai ser sobre o Shrek tendo uma crise dos 30 anos,
totalmente insatisfeito com a vida que leva, a fim de voltar a ser o ogro odiado e temido por todos. A ideia da crise, no geral, é interessante, é legal. Um filme sobre o Shrek perdendo tudo e aprendendo a valorizar os amigos e a família que conquistou seria ótimo se Shrek 1, 2 e 3 não existissem. Indo além dessa parte, que ignora todo o desenvolvimento sobre como ser uma boa figura paterna e sobre as inseguranças sobre ser um bom pai que ele possuía no terceiro filme, a história de Shrek 3 é sobre o Shrek entendendo que, diferente do próprio pai, ele pode ser um bom pai para os filhos. E aqui ele quer que os filhos vão para casa do cara. Shrek 1 é sobre como Shrek odeia ser visto como um monstro sem coração, quando na verdade ele é só um cara normal. E aqui o Shrek quer voltar a ser temido e odiado, sendo que ele odiava ser temido e odiado. O filme simplesmente ignora duas partes importantes do desenvolvimento e da própria concepção do personagem a fim de construir sua história. Mas falando exclusivamente sobre a narrativa, se tu ignorar os 3 filmes anteriores, Shrek 4 é um filme ok. A animação tem um salto de qualidade comparado aos filmes anteriores, sem contar que a direção de arte e fotografia é bem competente, é provavelmente o filme mais inspirado visualmente da franquia depois do primeiro. E é aquilo, a mensagem é uma boa mensagem se você ignorar os 3 filmes anteriores e toda a construção do personagem. Aliás, inclusive, o filme também é bem mais infantil, não tem nenhuma sacada muito genial. O menino do faz urro, no fim das contas, é provavelmente a cena mais memorável do filme. Eu assisti esse filme ontem à noite, agora são meio-dia, ou seja, o negócio tá bem fresco na minha memória, mas eu não me lembro de nenhuma cena de duplo sentido nesse filme. Sabe, nesse aspecto o filme falha bastante. Merece um top não, tá? Vai pro pai, ó. Faz o ogro. Ah, faz você. Eu não sou ogro. O que falar de Espanta-Tubarões? Bem-vindos ao meu palácio. A vida... Que nojo! Seguinte, a DreamWorks sempre trabalhou com atores famosos nos papéis dos personagens principais. Woody Allen como Z, Val Kilmer em Príncipe do Egito, Mel Gibson em Fuga das Galinhas, Mike Myers e Ed Murphy em Shrek, Matt Damon em Spirit, Chris Rock e Ben Stiller em Madagascar. E aqui não tinha como ser diferente, então temos Will Smith, Angelina Jolie, Robert De Niro e Jack Black nos papéis principais. O que poderia dar errado, né? O filme vai contar a história do Will Smith. Eu vou chamar ele assim porque, francamente, o peixe é a cara dele, só que mais feio. O Will é o clássico caloteiro iludido que tá sempre bolando um plano pra ficar rico e sair da vida miserável que ele possui. O foda é que ele é um caloteiro burro. Então, por exemplo, ele fica devendo grana pra uma galera ali, aí a amiga apaixonada dele dá uma pérola super cara que ela possuía como herança de família para ele vender e quitar a dívida, e o idiota aposta tudo em uma corrida de cavalo. Óbvio que ele perde, aí ele vai ser executado quando aparece um tubarão, mas o menino Will consegue fugir porque uma âncora cai na cabeça do dito cujo e ele morre. Aí o Will começa a mentir dizendo que ele foi quem matou o tubarão, o que estaria tudo bem, não fosse o fato do tubarão ser filho do chefão da máfia. Espanta-Tubarões tem uma concepção, uma ideia base ruim. O filme é inspirado no Will Smith e na história de ascensão dele. O problema é que ele estava tentando retratar basicamente o núcleo de Hollywood e tentando fazer uma crítica sobre como esse ambiente de estrelas em Los Angeles é feito por mentiras e traições. E porra, isso é muito chato, porque todo mundo sabe disso. Eu odeio Hollywood, e a não ser que você seja maluco ou drogado, você também odeia Hollywood. Quem em sã consciência faria um filme sobre Hollywood? Fosse só pela história, tava tudo bem, mas cara, Will Smith é um personagem insuportável. Ele só dá a bola fora. É impossível gostar de alguém tão imbecil e otário. Você tem que a minha amiga melhor conhecer Andy. A minha melhor amiga Vendi. Ah, melhor amiga? Que A personagem da Angelina Jolie também insuportável, cara. E a arte desse filme? Existem 5 peixes em todo esse Recife. E a cidade deles, que era pra representar Los Angeles, véi, ó, isso aqui é Los Angeles, ok? Isso aqui é a Peixolândia, ou sei lá qual é o nome do lugar onde esse filme tá. Sério, se me dissessem que isso aqui é a fenda do biquíni, eu acreditaria. Pra falar real, a única coisa boa do filme é o núcleo da máfia dos tubarões. O personagem do Jack Black é um tubarão vegano e tem todo o arco dele ter medo de contar isso pro pai dele. Tá bom, eu vou te contar. Eu sou vegetariano.
tem toda uma analogia sobre o personagem ser basicamente gay. É sério, 2004, esse filme é uma excelente representação de uma pessoa LGBT, dos medos, da insegurança, de ser quem realmente é e de contar pros pais o que de fato sente. É o primeiro peixe pra quem eu conto. Eu estou tão cansado de guardar esse segredo. Meu pai não me deixa esquecer. Ele nunca vai me aceitar como eu sou. Aí qual é o problema comigo? Não. Eu realmente gosto de como trataram esse arco muito além de uma simples piada, mas francamente, todo o resto do filme é tão chato, tão tedioso e desinteressante. Você passa tanto tempo querendo que o Will Smith se ferre que acaba esquecendo que tem uma pontinha, uma partezinha boa no filme. Eu te amo, filho. Não importa o que você come ou o que você veste. Eu até colocaria no Meh, mas Meh é uma categoria de filmes que, assim, eu não me importo o suficiente pra criticar. Então vou criar uma categoria nova aqui pra colocar Espanta-Tubarões, que é a categoria nojo. Categoria de filmes que eu não quero ver de novo. Não. Ok, não. Eu me lembro de assistir o Sem Florestas repetidas vezes na sessão da tarde quando eu era criança, e eu sempre gostei, até porque é um filme carismático, é um filme bonito, a animação é linda, é bem animado, é engraçado e tal. Tem animais, crianças adoram animais, eu ainda adoro animais inclusive, mas eu nunca imaginei que era um filme tão profundo. Filme a gente vai acompanhar RJ, que é um caloteiro, mas diferentemente do Will Smith, é um caloteiro carismático. Enfim, mesmo sendo carismático, ele ainda possui merda na cabeça, então decide roubar a comida acumulada de Vincent, que é ninguém menos que um urso. Nessa, os dois perdem a comida e o Vincent dá uma semana pro RJ conseguir novamente toda a comida acumulada em 6 meses, ou seja, ele se f... E aí começa o filme. Daqui a uma semana, a gente vai estar rindo de tudo isso. Hã? RJ vai parar numa área de preservação ambiental que fica bem no centro de um grande conglomerado residencial, além também de conhecer esses animais. Isso ainda parece um xingamento, né? Pois é. E enfim, convence eles ali a roubarem a comida dos humanos. Parece um filme muito infantil, né? Tipo, uma história bobinha sobre um malandro que conhece um grupo e se torna parte desse grupo, dessa família, mas existe uma camada a mais em O Sem Florestas, assim como todo o filme da DreamWorks, inclusive. E obviamente isso torna isso aqui uma obra-prima. Os humanos trazem a comida, levam a comida, enviam a comida e trazem a comida de carro. Eles vestem a comida. Aquele é o altar onde eles veneram a comida. Aqui, eles bebem depois de terem comido demais. Sem Florestas, até certo ponto, é um filme político. Não tão explícito quanto Ants ou B-Movie, mas ainda assim tem uma crítica muito óbvia ali. Além de toda a questão de acumulação de recursos para além do necessário para a sobrevivência, não dá nem pra chamar isso de subtexto, porque o filme fala sobre isso várias vezes. Acham que comeram o suficiente? Não comeram, não. Para os humanos, muito é sempre pouco! E o que fazem com as coisas que não comem? Colocam em latas prateadas brilhantes. Só pra nós. Numa parte mais profunda, o Sem Florestas é sobre como o rico tem nojo de pobre. Essa parte, inclusive, é até um pouco óbvia quando a gente para analisar. A síndica do condomínio, por exemplo, ela não apenas odeia os animais, como ela quer que eles desapareçam e morram, porque a simples existência deles é repugnante para pessoas como ela. E os animais são sim representados como pessoas pobres. É um grupo de animais que trabalha o ano todo para sobreviver e conseguir o mínimo. Eles estão sempre na eminência de passarem fome, em outras palavras, pobres. Eu só estou dizendo que nós arriscamos um pouco. Este ano temos que trabalhar mais para encher o tronco. Até a parte de cima. Isso mesmo, até a parte de cima. Inclusive, em muitos aspectos, a estrutura da família dos animais lembra em muito a estrutura de uma família latina, onde todo mundo vive junto e misturado, e o que faz a existência de um muro separando a floresta do condomínio ainda mais profunda. Enfim, o filme também tem umas boas sacadas. Nada depois das 8. Ótimas piadas. Tu é uma peste. Inclusive, o filme foi precursor de todas as cenas de velocistas de Hollywood atualmente.
além de conseguir desenvolver bem todos os personagens, cada um tem um arco próprio. Enfim, eu acho que você provavelmente não esperava por isso, mas Eu Sem Florestas, o filme mais esquecido da DreamWorks que ninguém lembra, é cinema absoluto, sem discussão. Isso aqui é filmaço, cara. Vocês realmente esperavam que eu iria falar bastante sobre B-Movie, né? Eu sei, desculpa te decepcionar, mas eu já fiz um vídeo de quase 20 minutos falando exclusivamente sobre esse filme. Lá nesse vídeo eu desenvolvo um pouco mais a opinião sobre o filme. Eu gosto de B-Movie. B-Movie é provavelmente o segundo filme da DreamWorks onde os temas políticos são abordados de forma mais madura e profunda, além de toda a escatologia e as piadas de Shrek. Enfim, é um clássico filme da DreamWorks do melhor jeito DreamWorks de ser. Porém, eu tenho um problema com B-Movie, que é a mensagem final. O filme passa 80% do tempo falando sobre luta de classes, para no final simplesmente dizer: isso é uma baita de uma bobagem, as abelhas têm que trabalhar mesmo até a morte, senão o mundo acaba. O filme tem uma pinta revolucionária como antes, mas no fim é mais sobre como esse pensamento é uma completa bobagem. Resumindo, o filme basicamente apoia a escala 6x1. Mas não é porque o filme não tá no meu campo ideológico que eu odeio ele. Eu realmente gosto de B-Movie, então vou colocar ele entre o top e o ótimo. Eu vou colocar em top porque, francamente, também não é um filme assim, lá, muito sério. Não é um filme que se leva muito a sério. Então por que eu deveria levar? Como eu explico o quão importante esse filme consegue ser pra uma pessoa? Como eu explico o quão importante um filme é pra alguma pessoa? Eu acho que todo mundo deve ter um filme especial que guarda no coração e na mente. Como Treinar o Seu Dragão é o meu. Treinar o Seu Dragão vai contar a história do Soluço, que é o rei da Coitadolândia, com ótimas habilidades em nada, odiado por todo mundo na aldeia viking dele. Esse mundo em que o Soluço vive é repleto de dragões, que vivem uma constante guerra com os vikings. Soluço cresceu nesse ambiente de marchesa e cujo o seu valor como pessoa consiste em quantos dragões você consegue matar, e por isso o sonho do Soluço é justamente matar um dragão, porque isso daria uma glória e uma atenção que ele nunca teve. Numa noite de luta entre vikings e dragões, Soluço consegue acertar um dragão. Esse dragão é justamente um Fúria da Noite, o mais temido e misterioso dragão de todos, o que significa que capturar esse dragão faria o Soluço ser um herói em Berk e provavelmente em todas as ilhas próximas também. E é aí que começa a nossa história. Como Treinar o Seu Dragão é cinema absoluto. Em especial o 1 e o 2, esses dois filmes meio que se complementam, então eu vou falar sobre eles como se fossem um só filme e depois eu volto para falar sobre o terceiro. Inclusive, já vou tirar um peso das costas, que é falar sobre os aspectos técnicos desses filmes, porque francamente o que de fato se sobressai neles é a história que eles têm para contar. E calma, meu colírio capricho, os filmes não são feios, tá bom? Eu só quero dizer que mesmo que essas histórias fossem contadas com a qualidade de animação de carrinhos, ela ainda seria uma baita história. Mas isso não importa muito porque os dois filmes são lindos em todos os aspectos. As composições de fotografia já são lindas no primeiro filme, mas no segundo a coisa vai para outro nível. Se você analisar friamente, vai perceber que a diferença em questão de composição e textura, realismo, não são muito grandes. O que o segundo filme adiciona é um detalhamento enorme nos personagens e principalmente nos cenários, nas florestas, no oceano, o que torna esse mundo muito mais vivo. Essa animação não seria absolutamente nada sem uma trilha sonora capaz de conduzir mais ou menos o que a gente precisa sentir em cada momento, em cada cena. São composições bem simples, mas muito marcantes, tanto a do primeiro filme quanto a do segundo filme. Se tu nunca assistiu Como Treinar o Seu Dragão, sério, pega pra assistir aí qualquer um dos filmes, que eu garanto, eu tenho certeza que você vai se lembrar de um dos temas no final. Eu tenho absoluta certeza que isso vai ficar grudado na sua mente. Aliás, detalhe que eu peguei esse filme pra assistir legendado, e a dublagem é absolutamente melhor em
todos os aspectos. Eu já digo isso. Inclusive, eu descobri uma habilidade secreta minha, que é o fato de eu ter assistido esse filme tantas vezes que eu simplesmente sabia todos os diálogos de cor. Então eu cheguei ali na metade do filme, eu simplesmente desliguei a legenda e continuei assistindo como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse essa bilíngue. Mas também, vamos combinar que o filme tem cada diálogo marcante que é realmente muito difícil não decorar. Dá licença, garçonete, eu acho que a senhorita me trouxe o moleque errado. Eu pedi o menino Jumbo com braços carnudos, porção extra de coragem coberta de glória. Olha só, isso aqui é uma espinha de peixe falante. Não, você entendeu tudo errado. O problema não é a sua aparência, é o que está dentro de você que ele não aguenta. Valeu, sua sinceridade é comovente. Mas ok, nada disso importaria se esse filme não tivesse o Soluço como protagonista. Esse personagem é provavelmente a melhor coisa dessa franquia, sim, melhor até que o Banguela. Eu tô falando isso com risco de ser espancado aqui nos comentários. Eu gosto de como o Soluço passa por todo o arco de protagonista adolescente de anime, alguém rejeitado e solitário que dá a volta por cima, mas diferente de praticamente todas as histórias sobre esse tipo de personagem, o Soluço não ganha nenhum poder especial ou habilidade que torna ele único e diferente. Na verdade, ele continua sendo o mesmo garoto inseguro que não é bom em nada. Inclusive, o terceiro filme vai aprofundar um pouco essa insegurança do personagem quando ele precisa deixar o Banguela ir embora, mesmo sabendo que praticamente tudo o que ele se tornou e todas as vitórias que ele teve foi especialmente por conta do Banguela. Ele acha que tem que ser um líder solitário. É, porque o pai dele era assim. Você ainda acredita nele? É claro. Pena que ele não. Ele se acha um verdadeiro nada sem o Banguela. O Soluço não muda para ser aceito naquela sociedade, na verdade, ele muda todo o status quo para ser aceito sem precisar mudar absolutamente nada de quem ele realmente é. Todo esse arco vem através de uma crítica muito interessante sobre masculinidade. O Soluço meio que é a primeira pessoa naquele grupo de pessoas que vê o suposto inimigo mortal delas como um outro ser que possui sentimentos, que possui um coração talvez mais puro que o deles próprios. O dragão? É com ele que está preocupado? E não com as pessoas que você quase matou? Ele só queria me proteger. Ele não é perigoso. Eles mataram centenas de nós. E nós matamos milhares deles. Eles só se defendem, pai, só isso. Ele é o primeiro a buscar uma forma de acabar com esse conflito que não seja através da força. Basicamente, não é porque as coisas sempre foram assim que elas precisam permanecer dessa forma. Aí vem o segundo filme que vai justamente subverter toda essa mensagem do primeiro filme. Sim, como treinar o seu dragão, Soluço muda a mente da galera de Berk, essa galera que é representada especialmente pelo Estoico, que é o próprio pai do Soluço. No segundo filme, Berk vai mudar a cabeça do Soluço. O segundo filme é basicamente sobre como nem todas as pessoas podem mudar com um diálogo ou uma conversa. O vilão, Drago Sangue Bravo, representa justamente esse ser humano tão machucado pela vida que, francamente, não é uma simples conversa que iria mudar anos e anos de traumas não tratados. Isso me lembra, inclusive, uma cena bem específica de Midnight Gospel, esse desenho do mesmo criador de Hora de Aventura, que meio que resume o que é esse personagem. Bom, eu vi o vídeo de um cachorro que apanhou muito, e aí, quando alguém foi dar carne pra ele, uma pessoa foi dar comida pro cachorro, e ele ficou o tempo todo assim, rosnando. Ele tava puto da vida, dava pra ver que o cachorro não tinha controle daquilo. Tem pessoas que sofreram tanto que a personalidade lembra de um cachorro bravo que quando ganha qualquer coisa boa responde rosnando e atacando. Por isso que o ego é um cuzão. E o Soluço aprende isso da pior forma possível. Estoico morre, Berk é praticamente inteira destruída. Enfim, ele se ferra bastante para entender que o mundo ideal não existe e que para algumas pessoas existe realmente apenas uma forma de solucionar os conflitos. Eu sei o que é viver com medo. Ver a minha aldeia incendiada, minha família levada. Ainda garoto, deixado sem nada. Você precisa de dragões para conquistar outros dragões. Ou talvez você precise de dragões para controlar pessoas. Garoto esperto. Tem algum
último desejo? Levanta o rabo do gato e dá um beijo. Nossa! Por Água Abaixo vai contar a história de Rudy, um rato doméstico que vive o equivalente a um condomínio de luxo. Num dia aleatório ali de domingo, a família humana dele decide que vai viajar e ele fica sozinho em casa. Nessa ele é abordado por um rato de esgoto que mete o pé na bunda dele e dá descarga no coitado. Não pode fazer isso! Você dá descarga em mim, né? Vamos ver se você gosta. Enfim, Rudy vai parar no esgoto e você descobriu, o filme é sobre alguém rico perdendo tudo e indo morar de favor na casa dos primos. Lá no esgoto, Rudy vai conhecer Rita, que com menos de 30 minutos já leva ele pra conhecer o pai e comer pão com manteiga na casa dela. Rudy acha isso meio nojento, mas aceita com a fé de que a noite vai valer a pena. Enfim, aí tem um vilão da história que é um sapo chamado Sapo, que é o rei da máfia ali, pai, o grande plano vilanesco dele é afogar todos os ratos para os sapos dominarem os esgotos. Obviamente ele não consegue porque o Rudy e a Rita, com o poder do fogo no rabo, congela o tsunami que ele causou ali e tal, vence o vilão. É engraçado, mas esse já é o segundo filme de máfia da DreamWorks que não dá muito certo. É um filme bem ok, não é ruim, mas longe também de ser uma obra-prima. É divertido, eu acho que dá para colocar na categoria filmes que existem, inclusive um detalhe muito importante nos filmes da DreamWorks é que os personagens principais são sempre muito carismáticos. Mas nossa, Rita e Rudy são duas portas, não é que eles não tenham carisma. Eles têm, mas é um carisma que eu não gosto muito. Não são o tipo de pessoa que eu chamaria pra um churrasco na laje. Boa noite, Rod. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rod. Como Treinar o Seu Dragão 3 é um misto. O filme definitivamente não é ruim, mas talvez também não seja exatamente o final perfeito. Eu gosto de como esses três filmes se mantêm fiéis ao que os personagens são. Eu gosto de como um dá continuidade para o outro. Não só nos acontecimentos, mas também no que os personagens aprendem em cada jornada. Então, se no segundo filme Soluço tinha uma visão muito otimista de que poderia mudar o mundo com palavras e mostrar um novo jeito de ser, e no final ele aprende que nem todos estão dispostos a buscar um mundo melhor, nem todos estão dispostos a querer mudar, inclusive, já colocando um pouco mais de lenha no fato desses três filmes terem um forte subtexto sobre masculinidade. No terceiro filme, Soluço aprendeu. Isso fica bem claro no momento que ele decide abandonar toda a ilha e todo o estilo de vida deles para proteger os seus dragões. Se quisermos viver em paz com os nossos dragões, precisamos de um plano melhor. Nós vamos ter que desaparecer, sumir do mapa, levar nossos dragões para um lugar onde ninguém encontre eles. O vilão, Grimium, não é um drago, mas eu gosto. Eu gosto especificamente do fato dele ser basicamente o Soluço, ou pelo menos o que ele poderia ter se tornado, porque pensa comigo, Grimium não é necessariamente um vilão. Pro resto dos vikings ali, ele é um herói que extermina dragões, que são as maiores pragas daquele mundo. Ele é o protagonista recluso e excluído, que conseguiu um grande poder ou uma grande habilidade, é basicamente o personagem que faz de tudo para se adequar àquele mundo e que não consegue ver uma outra realidade além de dragões contra humanos. Um conceito nocivo, rapaz. A história já mostrou que nós somos a espécie superior. E se as suas ideias absurdas se alastrassem pelo mundo? Isso seria o fim da civilização que nós... Eu não tenho muito o que reclamar sobre o filme. O arco do Soluço e do Banguela é incrível. A saída final para os dragões irem embora também é incrível. Mas existe uma única coisa que faz esse filme cair um pouquinho no meu conceito, que é o medo que eles têm de apelar. É o final de uma saga, sabe? É o final de uma história. Mas o filme parece nunca aproveitar o peso que algo tão importante tem. Ele não consegue demonstrar o quão
perigoso Grimel é, tem a cena final onde meia dúzia de vikings derrotam todo o exército do cara, sabe? Isso é patético. O filme tem medo de estender as cenas mais dramáticas com medo de que o público ache, sei lá, maçante ou pedante, mas isso tira muito da emoção de muitas cenas que poderiam ser muito mais pesadas e poderosas. Pegar os filmes pra comparar, bora lá. No primeiro filme, quando o estoico acha que o Soluço morreu, a cena se estende. Ele pede desculpas ao Banguela, diz que não foi culpa dele, e só então, quando a gente aceita que o Soluço morreu, ele revela que não. No segundo filme, mesma coisa. Quando o estoico morre, a cena da morte é extensa. Tipo, ela demora pra acontecer, aí então ela acontece, o Soluço briga com o Banguela, todos os dragões vão embora, e mesmo assim o filme continua estendendo essa cena, com o funeral do estoico, que é impossível você não chorar nessa parte. Aí a gente chega em Como Treinar o Seu Dragão 3. A cena que mais me emocionou nem foi a cena final da despedida, foi esse momento aqui, quando o Soluço decide se sacrificar, soltando a Fúria da Luz, para que ela pudesse salvar o Banguela. É um sacrifício tão óbvio que qualquer um dos dois faria um pelo outro sem pensar duas vezes. E isso é sensacional, mas também, sabe, é triste, é emocionante. O problema é que é muito curto. Você começa a lacrimejar e pá, Soluço tá salvo. Salvo, seguro, não tem mais perigo. Salva ele! Faltou um pouco de visão para entender qual cena cortar, qual cena mudar e qual cena esticar, sabe? É o final de um arco. A gente quer que seja pedante, a gente quer que seja maçante, a gente quer chegar ao limite, mas o filme precisa saber conduzir essas emoções para extrair o máximo de sentimentos que a gente tem por esses personagens e por esse universo. Eu quero chorar, todo mundo foi pro cinema a fim de chorar, mas a verdade é que isso depende muito mais do filme que da gente como espectador, pra falar a verdade. Enfim, eu vou parar por aqui hoje. Esse vídeo obviamente terá uma parte 2, porque a DreamWorks tem muitos filmes e eu não tô nem perto do último lançamento, que foi Robô Selvagem. Enquanto isso, assistam outros vídeos que eu tenho por aqui, ou sei lá, vai tirar um cochilo, você que decide aí, tá? Não sou seu pai. É isso. Tchau.